sucesso e o universo me inspira. Eu sou fonte de pensamentos perfeitos. Eu sou fonte de múltiplas ideias e projetos. Sempre que eu me abro, todas elas fluem e vêm a mim. Eu sou canal da abundância divina. Eu sou um canal de soluções e resoluções. Eu sou a porta aberta para o sensacional. Energia e corpo perfeito. Riqueza e sucesso. Alegria e saúde. Bons amigos e amparo. Estão em todos os lugares. Eu permito que a matriz divina tome posse de minhas percepções. Eu permito que a matriz divina tome posse de minhas intuições e me mostre ideias de felicidade. Me dirige em projetos de prosperidade. Me oriente na jornada perfeita. Neste momento eu convoco e decreto que a matriz divina opere por mim e em mim, para que o meu caminho seja o da minha missão plena e perfeita. Que a sabedoria da matriz divina em mim tome posse e me inspire a novos feitos. Bom dia, bom dia! Tudo bem? Muito bem-vindos e muito bem-vindas à live de quinta. E não é uma live de quinta categoria, né? É uma live de quinta-feira. Eu geralmente costumo fazer às quartas. Mas eu tô testando novos dias, novos horários para ver como fica o acompanhamento de vocês, tá? De manhã eu tenho uma energia melhor para estar aqui conversando e trocando uma ideia bacana, né? De hoje um tema que eu resolvi, assim... Eu já tô com esse livro há muito tempo na cabeceira, já li ele diversas vezes. E acho válido resolver simplesmente trazer à tona um tema que eu acho de suma importância, né, para nós cuidadoras. E por que eu venho trazendo, né, essa reflexão e essa análise aí do livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Eu já queria ter trazido antes, mas eu ainda não estava muito bem com essa ideia maturada, porque é um assunto muito delicado, né? E por que eu quis trazer esse assunto à tona, né? Por que falar de morte hoje com vocês? Por que falar... Por que a morte ainda é um assunto tabu, né, na sociedade? Ninguém quer tocar muito nesse assunto, como se fosse um assunto que não fosse acontecer conosco, né? E a única certeza que nós temos é que a morte um dia vai chegar. E uma das razões principais pelas quais eu resolvi trazer esse assunto para vocês hoje é que finalmente, uma coisa que vocês não sabem, que é um assunto assim que eu só trago na mentoria da Nova Cuidadora, né? Só as minhas mentoradas têm acesso a esse assunto comigo, né? Elas têm uma prática de trabalhar o 5º ponto de dor do cuidador, que eu não revelo para ninguém. Aqui no feed vocês vão encontrar os 4 pontos de dor do cuidador. Na jornada da Nova Cuidadora,
Aqui no feed também, se vocês procurarem, vocês vão achar. E depois eu vou disponibilizar nos meus stories. Eu só falo dos 4 pontos de dor do cuidador. E na mentoria a gente aprofunda. A gente vai bem esmiuçando dentro desses assuntos. E quais são os 4 pontos de dor, né? Vamos relembrar. É a sobrecarga, em primeiro lugar, né? A desvalorização, né? Olha, tudo isso é conteúdo gratuito aqui na página do Instagram, por favor, não percam. A dificuldade em delegar, terceiro ponto de dor. E o 4º ponto de dor é a negligência. Negligência com a saúde, negligência emocional, negligência, né? Temos negligência em diversos níveis, né? Então, esses 4 pontos são abordados dentro da mentoria. E o 5º, a mentorada só fica sabendo depois que adquire a mentoria e depois que tem esse processo comigo, que dura um mês. Mais ou menos um mês, às vezes um pouco mais, né? Nunca um pouco menos, porque é um encontro semanal, então os encontros parece que nunca são suficientes para abordar o tema, destrinchar e fazer com que eles fiquem muito claros dentro da mente da cuidadora, né? Às vezes são pontos que elas nunca pararam para pensar e que de repente elas se identificam. E hoje eu vou revelar aqui para vocês que o 5º ponto de dor do cuidador é o assunto morte e luto, tá? Vocês já conhecem os 4 pontos de dor e agora passam a conhecer os 5, o 5º ponto de dor, né? Que é uma temática e um cronograma existente dentro da mentoria da nova cuidadora. Quem quiser saber mais é só entrar em contato comigo pelo direct. É um processo que eu aconselho a todas vocês. São temas que não são abordados dentro do curso do cuidador. Foram situações que eu passei a ficar de frente após 2, 3 anos, né, convivendo com a profissão. E aí eu resolvi trazer como tema do ano passado para cá, elaborei essa mentoria, que é a menina dos meus olhos, tá? E por que eu não revelo para ninguém, né, o 5º ponto de dor do cuidador? Porque é o ponto mais delicado, né? É um ponto sensível, é um ponto muito subjetivo, é um ponto dolorido, né? E cada pessoa atribui um significado diferente para a morte, né? Então, como que eu vou abordar um tema tão especial, né, como a morte e o luto? E a primeira pergunta que eu faço para as minhas pacientes dentro da mentoria, quando a gente chega nesse assunto, é: como vocês, cuidadoras, lidam com a morte e o luto de um paciente, né? Porque assim, dentro da minha experiência, não me foi dado tempo para vivenciar o luto, tá? Eu não soube lidar bem com a morte. E eu tive 2 pacientes que já se foram. Uma, eu trabalhava ainda com a pessoa, né? E a outra eu já não trabalhava mais, mas ele era um grande amigo pessoal. Ele se transformou num grande amigo pessoal. E eu não soube lidar bem. E na época que eu perdi uma dessas pacientes, eu tinha 2, 3 pacientes ao mesmo tempo, fazia 2, 3 atendimentos ao mesmo tempo. E eu já, assim, eu recebi a notícia e já tive que ir para um outro plantão. Então, assim, não nos é dado o direito de vivenciar essa morte, esse sentimento de tristeza profunda pela perda de alguém, esse vazio que fica, né? Porque a gente lida profissionalmente com uma pessoa, mas a gente tem afeto, a gente se apega, a gente desenvolve um sentimento por aquele paciente. E muitos se tornam praticamente um ser, né? Nós nos tornamos um ser que é praticamente, né, da família deles, né? E aí eu pergunto para as cuidadoras sobre isso, né? O que significa a morte para cada uma delas? O que é o luto para elas? Como elas vivenciam esse luto? Será que as cuidadoras se permitem vivenciar o luto? Né? Bom dia, Lu Variedades. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, viu?
Então, a gente estava aqui falando sobre esse quinto ponto de dor que eu só revelo dentro da mentoria, que é a morte e o luto, tá? Então, ficam aqui os meus questionamentos para vocês. O que é a morte para vocês? Como que vocês lidam com a morte e o luto de um paciente? Né? Como cada um lida com a morte? O que quer dizer essa palavra, né? Luto? Né? Será que a gente se permite, então, viver o luto dos nossos assistidos, dos nossos pacientes? Eu nunca tive essa oportunidade. Eu só fui parar para pensar quando desenvolvi a mentoria da nova cuidadora, tá? Então, se vocês quiserem saber mais, repito, é só mandar mensagem, tá? Sobre a mentoria. E aí, o que quer dizer, né? Qual o significado da palavra luto? Dentro das minhas pesquisas, eu me deparei com vários significados, porque, né, tem nível espiritual, nível psicológico e tal. Mas eu fui no Aurélio mesmo, fui lá num dicionário, e aí dizia lá, tristeza profunda pela morte de alguém, né? O luto é uma das maiores dores emocionais que a gente pode vivenciar, que uma pessoa pode sentir. Olha como é que é importante, né? Pode causar sentimentos de diversos tipos, tá? Isso inclui, por exemplo, um declínio no gosto pela vida, um desespero, um desamparo. Geralmente, é o processo mais emocional que uma pessoa tem que passar na vida, né? Olha como é que é um tema delicado. Como que eu iria abordar isso aqui para minha audiência na internet? E aí eu separei um slide aqui que fala sobre o diagnóstico da doença, possível cura, né, sofrimento e morte. E aí depois vem o luto. Esse é o ciclo, tá? Eu falo muito sobre isso numa live que eu fiz sobre espiritualidade, que eu também deixei aqui no meu IGTV disponível, conteúdo gratuito, de qualidade, que eu acho que todo profissional de saúde deve saber, ok? Eu vou dar aqui vou virar aqui a tela pro slide. Tá vendo essa fotinha? Então, como que se procede, né? Como que é o ciclo até a morte, até o luto? Tá vendo? Primeiro, a gente tem o diagnóstico de uma doença. Possa ser que ela tenha cura, possa ser que ela não tenha cura. Possa ser que ela tenha tratamento, possa ser que ela não tenha tratamento. E aí, depois que essa pessoa sabe desse diagnóstico, vem um sofrimento. Nós, como profissionais de saúde, temos que ser veículo, né? Ser como é que se diz? Tentar aí, de alguma forma, né? Fazer com que ele passe por esse processo da melhor forma possível, tá? E aí, se vem uma morte, vem o luto. Esse é o desfecho, tá bom? Então, foi dentro dessa abordagem que esse livro que hoje eu cito, da doutora Ana Cláudia, entrou na minha vida. Eu precisava me aprofundar sobre esse assunto. Eu precisava ter bagagem para poder fazer a dinâmica dentro da mentoria com as novas cuidadoras, sabe? E aí, pesquisando, a minha mãe falou, olha, tem um livro muito bacana de uma doutora e tal, eu achava que você tinha que fazer cuidados paliativos, o curso dela, muito legal, e aí eu fui e comprei, nós compramos o livro, e essa autora, ela é médica, tá? Ela é formada pela USP, e aí ela fez residência em geriatria, em gerontologia, ela é pós-graduada em psicologia também, e especialista em cuidados paliativos, ou seja, ela é uma médica paliativista, tá? Cuidados paliativos, o que são? São cuidados no fim de vida, tá? A finitude de vida, eu acho que ela deveria constar uma abordagem assim dentro do curso de cuidadores. O que vocês acham? Que é uma abordagem que deveria existir? Essa é uma pergunta que eu me faço e é uma pergunta que eu faço para as cuidadoras. Eu acho que a gente deveria saber tá próximo da perda de alguém, saber lidar com essas situações, né? Muitos profissionais de saúde não sabem, enfermeiras, médicos, não sabem, tá?
E aí eu sigo a página dela no Instagram, eu sigo também a página da Casa do Cuidar, que é onde ela promove cursos, e são cursos de formação avançada multiprofissional de prática de ensino em cuidados paliativos. Então fica aqui minha dica, né? Antes da gente entrar na análise do livro. Ai, peraí que tá me atrapalhando aqui meus slides. E ela, dentro da página do Instagram dela, só solta pérolas, tá, gente? Ela só solta pérolas. Eu tô muito fã dela. E ela deu uma palestra no TED, né? Que tá disponível no YouTube, que viralizou, tá? Então, se vocês quiserem procurar no YouTube também, tem muito material sobre ela. Foi em 2012 que ela deu essa palestra no TED. E teve mais de 1.000 e poucas, 1,5 milhão desculpa, 1.000 não, 1 milhão e pouco, 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão de visualizações. E aí, como ela terminou esse TED, nessa palestra, com essa frase, a morte é um dia que vale a pena viver, virou o título do livro dela. Em 2016, então, ela lançou o livro, tá? O livro tá aqui, ó. Tá cheio de marcação aqui, tá vendo? O livro é esse aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que eu recomendo altamente para que vocês leiam. E aí, o que consta dentro desse livro aqui, tá? Consta de uma série de reflexões feitas pela médica, tá? Paliativista. Mas, Danile, o que são cuidados paliativos? O que são cuidados de fim de vida? Né? São pacientes que recebem um diagnóstico e geralmente, né, quase sempre esse diagnóstico é de uma doença crônica que não tem mais cura, de um câncer em estágio avançado, uma doença hepática em fase final, por exemplo. E aí, o objetivo dessa área da medicina é minimizar ou impedir, tá, o sofrimento desses pacientes. Mas para quê? Né? Para que nós devemos fazer esse procedimento, né, de minimização ou impedimento do sofrimento, né, desses pacientes? Para que eles possam ter um fim digno, ok? E que também possam se conectar com a família. Essa é uma fase importante, né, de conexão com a família, né? E em diversas passagens do livro, a doutora enfatiza que o seu trabalho de maneira nenhuma é triste, porque todo mundo deve pensar assim, ai, ela lida com o sofrimento das pessoas, ai, no fim da vida deve ser uma carga emocional muito grande, né? Como que ela deve aguentar isso, né? E aí ela fala que, pelo contrário, ela aprende muito, ela se conecta muito com esses pacientes em fim de vida, tá? Porque é exatamente nessa fase, é exatamente no final da vida que as pessoas conseguem visualizar com clareza sentimentos, né? Elas conseguem visualizar com muita verdade os seus próprios sentimentos. E aí a doutora vai, né, no decorrer do livro, contando diversas histórias dela, dos seus pacientes, e não foram poucos, né? Mas aí o livro tá bem longe de ser um relato de memórias, tá, gente? Tá bem longe de ser um monte de historinha, não. O livro é uma profunda reflexão o tempo todo, tá? E qual é a reflexão que ela bate ali na tecla e que ela insiste que a gente tenha? E aí eu vou fazer as seguintes perguntas, né? As mesmas reflexões eu quero que vocês tenham, junto comigo agora, tá? Será que eu estou vivendo a minha vida de maneira digna? Será que vocês estão vivendo a vida de vocês de maneira digna? Olha bem no meu olho e responde, será? Vocês já fizeram esse tipo de reflexão ou vocês estão vivendo no piloto automático? Vocês estão vivendo de maneira robótica? Olhem bem no meu olho e digam. Será que no meu momento de morte eu vou estar satisfeita? Será que vocês vão estar satisfeitos no momento de morte de vocês? Será
que quando eu morrer eu vou ter vivido tudo que eu quis viver? Da maneira que eu quis viver? Será que vocês vão estar satisfeitos? Será que vocês vão ter vivido tudo que vocês quiseram? Contem pra mim, botem nos comentários, mandem direct. Eu gosto de saber, eu gosto de trocar ideia com vocês. Façam parte lá do grupo, do Telegram, pra gente debater mais profundamente esse tema, porque às vezes a ficha só vai cair depois. Como pra mim, caiu muito recentemente. Principalmente depois que eu recebi um diagnóstico. Eu fui fazer um check-up, estava achando que eu estava gozando saúde, na minha plenitude da qualidade de vida que hoje estou vivenciando. Estava me achando a última bolacha do pacote em termos de saúde e qualidade de vida. E descobri que a vida inteira eu me maltratei e a minha saúde agora está pagando. Tá? Eu tô com um probleminha na tireoide, minha tireoide está produzindo muito anticorpos, eu tô produzindo tantos anticorpos que estão atacando a minha tireoide está disfuncional. E se eu não descobrisse, talvez os sintomas começassem a aparecer e aí já fosse tarde demais. É uma doença que tem tratamento, é uma doença que eu vou ter que regular a vida inteira, mas fica aí a minha reflexão para vocês, tá? Gente, o momento da nossa morte é justamente o momento que a gente para refletir. O momento da nossa morte é justamente aquele momento que a gente fala assim, o que eu fiz com o sopro de vida que Deus me deu? O que eu estou fazendo com o sopro de vida que Deus me deu? Será que minha vida está fazendo sentido? O que eu estou fazendo? O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Sabe? Então, o momento da morte deve ser, eu não sei, tá, gente? Que eu nunca tive à beira da morte, mas deve passar aquele filme na cabeça, né? Como falam. E aí, continuando, outros questionamentos que a doutora faz no livro, profundos, são: será que privar um paciente em fim de vida sobre o seu estado de saúde é a melhor coisa a se fazer? Tem muita gente que priva o paciente do próprio diagnóstico. Eu já vi muitas famílias com pacientes, com idosos com Alzheimer, não contar para o idoso que ele tem Alzheimer. Eu sou contra, mas eu não posso me meter. A decisão da família, a decisão da... né? Eu tô ali para ajudar o processo. Tô ali para facilitar o processo. Então, como facilitadora do processo, eu não posso interferir nisso. A não ser que me peçam opinião. Então, será que privar ele desse momento de contemplação, desse momento de ressignificação do sentido da vida é o melhor a se fazer? Né? A pessoa deve pensar, ele tá morrendo mesmo? Ele não precisa saber que ele tá morrendo. Ué, ele só vai sentir que ele tá morrendo? Ninguém vai falar pra ele que ele pode escolher como ele vai viver os últimos dias de vida? E aí, continuando os questionamentos, será que cuidar de vida sem cuidar de si é o melhor a se fazer? Gente, eu bato muito nessa tecla com vocês. E esse livro me deu muita clareza do que eu já pensava sobre. E eu sou chata com isso, né? Eu, às vezes, pego pesado com vocês. Dentro da mentoria, eu escracho, eu escancaro. A médica, ela fala que testemunha muitos médicos emendando plantões, sem dormir direito, comendo mal e com seus egos inflados, se achando lá os deuses da medicina. E aí? A doutora diz no livro, o que me soou como um tapa na cara, tá, gente? Um tapa na cara sem mão.
Quando não cuidamos de nós, nós viramos lixo. E lixos não servem para cuidar de ninguém. Tá? Eu quando li essa frase, opa, tá falando comigo. Então, eu quero lembrar aqui nessa parte aqui da live, sobre os pontos de dor do cuidador. Gente, voltem lá no meu feed, vão lá no meu IGTV, reassistam ou assistam pela primeira vez a jornada da nova cuidadora, que tem exatamente os pontos de sobrecarga, desvalorização, negligência e dificuldade em delegar, porque isso nos leva ao burnout. Eu vou trazer esse tema aqui uma hora ou outra sobre o burnout do cuidador. Nós somos profissionais muito passíveis de vivenciarmos um burnout. Tá? Principalmente quando a gente não sabe lidar com esses pontos. A gente não sabe administrar a vida pessoal, a vida profissional. E a gente se dá muito, e a gente se entrega, e a gente usa da empatia, e essa empatia para com outro ser humano acaba sendo uma própria arma contra nós, tá? Então, outra coisa bem interessante que a doutora fala no livro é sobre como lidar com as perdas. A gente não sabe lidar, a gente tem que aprender. Como a gente fica apegado às coisas, a gente fica apegado com o livro, esse livro é meu, a gente fica apegado com o computador, esse computador é meu, a gente fica apegado com coisa, isso aqui é meu, né? O celular, minha casa, Gente, vocês vão morrer, vocês não vão levar nada, a roupa fica aí no varal. Isso faz diferença no processo de morte. Isso torna a nossa vida mais pesada. Tá? Olha só esse slide aqui. Olha só esse slide. Agora é hora do print na tela, tá? Olha só esse slide. Dimensões do sofrimento. Tem a dimensão física, tem a dimensão social, tá? Tem a dimensão emocional, a espiritual e a familiar. Eu falo também muito disso na live sobre espiritualidade. A gente bateu bastante nessa tecla de como um profissional de saúde deve lidar com o sofrimento do paciente, como ele deve ver, de que forma ele deve encarar, para que caminho ele deve levar essa questão do sofrimento. Tá? Se vocês quiserem esse slide aqui, eu posso mandar para vocês também. Que é legal de vocês terem. Você viu que ele tá com uma corda amarrada, ele fica preso, ele fica pegado às coisas. Coisas são coisas. Não é para se apegar. Tá? É para usufruir. As coisas que a gente tem, dinheiro, casa, carro, é para usufruir. Nada é nosso, a gente tá aqui de passagem. Tá? E aí, continuando esse questionamento, né? Que a doutora faz no livro. Tem uma citação de um outro médico que compara, né, a morte a um muro, tá? E a vida, um caminho. O caminho da vida, esse caminho leva ao muro, tá? E aí fica a reflexão se foi um bom caminho, né? Se a gente se divertiu durante o caminho, porque o muro tá ali. O muro tá ali. Desculpa, telefone tocando. E esse encontro com o muro, ele pode ser de maneira pacífica ou não. Entendem? Como é que vocês querem o encontro com o muro? Se a única certeza que a gente tem é que o muro tá lá. Aí você não pode chegar lá no muro, né, e começar a dizer pra você, poxa, eu ainda não fiz nada que eu queria no caminho. Ou assim, poxa, por que eu acumulei tanto dinheiro, né, pra morrer logo agora? Quando você chegar no muro, você vai ter esses questionamentos. Caramba, aproveitei o caminho até o muro.
Então, assim, infelizmente, nós somos rodeados de pessoas que acham que são eternas. Até podemos ter vida eterna, né? Dependendo da crença de cada um. Mas eu tô falando dessa vida humana, dessa vida material. Tá? Então, isso faz nós, seres humanos, fazermos coisas que não têm significado pra gente. Se a gente acha que é eterno, a gente começa a banalizar o tempo que Deus nos deu. E se a gente banaliza o nosso tempo, a gente faz isso com o outro. A gente não pode ser uma falta de responsabilidade, não ter responsabilidade com o sopro de vida que Deus deu para o outro. Se você não tem com a sua vida, isso é um problema seu. Mas automaticamente você vai levar isso para todos que te cercam. Tá? Então, esse é o tempo que a gente tem. Esse sopro de vida divino é o tempo que a gente tem. Essa é a nossa vida. O que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com a vida do outro? Fica aqui os questionamentos. Então, continuando, a doutora ainda cita principais arrependimentos listados no leito de morte. As pessoas têm arrependimentos muito básicos, assim, geralmente giram em torno da mesma coisa, e aí ela listou aqui. Primeiro é ter feito escolhas para os outros, né? Quando, na verdade, eles poderiam ter feito para si mesmo. Então, isso acontece demais, tá? A outra coisa é não ter demonstrado afeto suficiente, né? Porque demonstrar afeto hoje em dia virou sinônimo de fragilidade. Que loucura, a gente... Aí chega no leito de morte, a gente reflete, né? Entra naquela profunda reflexão e fala: nossa, não falei eu te amo para aquela pessoa. Eu não falei para aquela pessoa o quanto eu admirava ela. Podia ter falado. Às vezes, a gente não fala que gosta do próprio filho, não fala que gosta da própria mãe, dos nossos amigos. Nossos amigos às vezes não sabem o que a gente sente por eles. Como eles são importantes, né? Parece que ser frágil, vulnerável é uma coisa ruim. Demonstrar fraqueza é ruim. Quando justamente são essas características que nos tornam seres humanos. E aí você quer ser forte o tempo todo. Quando a gente demonstra fortaleza o tempo todo, ninguém se importa com a gente. Ah, aquela ali não, aquela ali tá bem, ela é forte. Eu passo por isso. Minha mãe passa por isso. É uma pessoa extremamente forte. Eu pensava que ela nem chorava. Até muito pouco tempo atrás. E agora a gente vivendo juntas, eu vivenciei algumas vulnerabilidades dela. E hoje eu posso agir com ela com muito mais compaixão. Não é só empatia, não. É compaixão, verdadeira compaixão, verdadeira amizade, parceria. A gente tem essa conotação dos nossos pais, né? Que eles são fortes, que eles vão viver para sempre. Continuando, outro arrependimento que as pessoas têm é ter trabalhado demais. E aí eu te pergunto, você tem trabalhado demais? Tá? Trabalho é importante, mas você tem que ser quem você é. Você tem que ter tempo para ser mais você. Você tem que construir relações. Para construir relações você precisa de tempo. E se você tiver o tempo todo trabalhando, suas relações vão pro buraco. As pessoas hoje em dia estão confundindo muito ser com fazer. Então, se você estiver sempre fazendo, você é uma pessoa produtiva. Você é chamado de produtiva, sua produtividade está em alta, mas não é bem assim. Estão trocando a existência pela produtividade, são coisas completamente diferentes. Tá? Ser produtivo não implica necessariamente você estar executando alguma tarefa, você está fazendo alguma coisa, você está ocupado. Parece que hoje, se você falar assim, eu estou ocupado, é o máximo, né? Você está ocupado. Não, o máximo é você ter disponibilidade. Esse é o legal. Você saber administrar de maneira que você consiga estar disponível para as pessoas importantes, para situações importantes, para suas prioridades.
E aí? Será que você está fazendo demais e sendo de menos? Né? Continuando ainda sobre os arrependimentos no leito de morte. Não ter passado tempo suficiente com os amigos. E por quinto e último, que resume todos os outros motivos, é não ter feito de si mesmo alguém mais feliz. Isso é uma porrada na cara. A gente está muito preocupado com o outro, com o outro, com o outro. Então, para fechar isso, né, essa parte dos arrependimentos no leito de morte e toda essa reflexão que a doutora nos propõe neste livro, que é um livro muito gostoso de ler, ó, ele não é grande, ele tem 100 e pouquinhas páginas, não, quase 200 páginas, mas assim, é muito gostoso de ler, ó, as letras são grandes, tá? Tudo isso faz uma ponte, né, ou um link com os dias atuais. O que mais a gente vê hoje em dia são as pessoas esperando o fim de semana, o tal do sextou, esperando o feriado chegar para curtir a vida, para aproveitar o momento. Os universitários esperando o semestre acabar. Os alunos esperando as férias, as tão sonhadas férias de julho, as tão sonhadas férias de dezembro. Os trabalhadores esperando as férias. Tem gente esperando pelo fim do ano, porque Natal, Ano Novo, Carnaval e tal. E pessoas esperando pela aposentadoria. E ficam esperando. O que isso significa? Que a gente está torcendo para que a morte chegue mais rápido. A gente quer se adiantar, a gente quer estar lá na frente. Gente, a vida é um eterno presente. Você tem que estar presente no aqui e no agora. O passado já passou, 1 minuto atrás que ficou para lá é passado. E daqui para frente eu não sei, eu não tenho controle sobre. O futuro, como dizem, a Deus pertence, eu tenho que ficar preocupado com ele. Eu não tenho que também estar vivendo lá, você tem que estar vivendo aqui agora. Hoje, nesse momento, nesse segundo, eu estou presente aqui com vocês no aqui e no agora. Eu não quero estar em outro lugar, eu escolhi estar aqui neste lugar. E vou aproveitar ao máximo até o fim da live. Entendem? Então, isso me faz concluir que a gente não está vivenciando, de fato, o momento presente. O único momento que existe é o aqui e o agora. Tá? O único momento presente é o aqui e o agora. O que vocês estão fazendo aqui e agora? É só isso que importa. E a vida é um eterno isso. Eu estou olhando bem nos olhos de vocês, que eu quero que vocês absorvam isso da melhor maneira. O passado já foi, é uma referência. O futuro, a gente não sabe. A Deus pertence. Você não tem controle. Tá? Daqui a 1 minuto é futuro e 1 minuto atrás é passado. Não importa. O que você está fazendo com o seu presente? Passado e futuro não é um local que você deve estar. Hoje a gente está aqui. Amém. Amanhã a gente pode não estar. Tá? Então, vamos ficar bem alertas e atentos, sair do piloto automático, porque, assim, gente, os nossos hábitos diários, nossos relacionamentos, o que a gente assiste na TV, a comida que a gente consome, nossos vícios, como um todo, nossos excessos, são uma forma de colocar a morte para dentro. E a vida
sai. A vida interior vai embora. Como é que uma vida vai habitar num lugar de morte? Se eu como junk food, fast food, sei lá como é que chama, se eu fumo, se eu bebo em excesso, se eu tenho relacionamentos que não me potencializam, se eu assisto coisas que deixam minha mente, o meu imaginário ruim, poluído, isso são formas de se matar. Então, por isso que todo dia a gente tem que fazer valer a pena. Todo dia você tem que deitar a cabeça no travesseiro e pensar: ai, como é que foi meu dia hoje? Será que valeu a pena? O que eu posso fazer amanhã para melhorar? Será que eu posso acordar um pouquinho mais cedo? Será que eu posso dormir um pouquinho mais tarde para assistir aquela coisa lá, aquele filme com meu filho? Sei lá. Será que eu tô sendo produtiva? Eu tô ficando muito ocupada? Ou tô sendo produtiva de maneira que eu tô sendo, existindo e emanando com propósito, com significado? Tá? Então, o profissional de saúde, o médico, agora é hora de printar a tela, hein, gente? Olha aí, esse slide. O profissional de saúde, o médico, a enfermeira, cuidadores, eles têm que ter isso aí, ó, integridade, verdade, principalmente para consigo, e respeito. Tá? São as bases do amor. A gente tem que exercer nossa profissão com muito amor. Hora de print da tela, hein, gente? Acho que tá dando só para ver o meu reflexo, na verdade. Tá? Então, eu separei aqui meu livro de cabeceira e partes que me ajudaram a ser uma melhor profissional, uma melhor cuidadora, uma melhor tecnóloga em gerontologia. E eu vou, assim, falar das partes que eu separei, que eu acho que vão servir para vocês também, tá bom? Então, a primeira parte que eu separei, ó, tá vendo que eu vou sublinhando, não é sublinhando que eu falo, eu vou marcando o texto, né? Tudo que eu acho muito importante eu marco. Então, a primeira marcação é sobre o cuidar de si. Minha vida se encheu de significado quando eu passei a cuidar de mim. Mas como que eu passei a cuidar de mim? Cuidando do outro. Cada um aprende de um jeito e eu aprendi apanhando, tá? Não escolham o caminho da dor para o aprendizado. Escolham o caminho do amor, tá bom? Essa coisa de estar ocupado, né? Parece que cai bem socialmente dizer que você não teve tempo para almoçar, que você não teve tempo para dormir bem, que você não teve tempo de se movimentar, de rir, né? A dedicação ao trabalho ligada a um reconhecimento social é uma forma torta de se sentir importante, valorizado. Entende? Então, hoje eu fico muito feliz quando eu falo, hoje eu fui treinar, eu consegui cuidar de mim, né? Eu fico muito feliz quando eu falo, hoje eu sei lá, tomei um banho, fiz uma massagem, uma automassagem, me arrumei, fiz uma maquiagem. Eu fico orgulhosa de ter cuidado de mim, tá? Porque a gente tem uma falsa sensação que a gente é parte da engrenagem que faz o mundo girar. A gente até faz parte da engrenagem, mas a gente não precisa inventar a roda, ok? A gente só tem que fazer parte, mas sempre cuidando de si, tá? A outra coisa legal que eu marquei, ó, tá aqui, é sobre a compaixão, sobre a empatia. Muitos usam como principal ferramenta de trabalho, e eu também uso, eu também aconselho vocês a usarem. Mas como você lida com a dor do outro? Né? Como você lida com a dor do outro sem tomar ela para você? A empatia e a compaixão são ferramentas que ela vai falar mais para frente, e ela aconselha que você use a empatia com certa moderação e a compaixão sem moderação, porque é a compaixão que vai fazer você ser assertiva no seu posicionamento profissional, tá? Aí mais para frente eu vou falar, porque eu marquei aqui também. Terceiro questionamento, terceira marcação, muito importante que eu botei aqui, ó, tá vendo?
Pode não haver tratamentos disponíveis para a doença, mas há muito mais o que se fazer pela pessoa que tem a doença. Então, não fiquem muito focados na doença. Ai, meu Deus, recebi um diagnóstico. Não. Seu trabalho como facilitadora do processo é você focar na pessoa. Ok? Todo atendimento humano foca na pessoa. Tá? Ela fala aqui também um pouco dos cuidados paliativos, que é uma forma de viabilizar uma boa qualidade de vida na finitude humana. Gente, isso é lindo. Deve ser lindo estudar isso. Eu futuramente pretendo, tá? Me aprofundar um pouco sobre cuidados paliativos. É muito importante, né? Porque a gente lida não só com o envelhecimento, a gente lida com a finitude também. Eu cuidei de uma paciente centenária, gente, a melhor vivência que eu tive na vida, tá? Olá, cuidadora humanizada, Vivi, tudo bem? Bem-vinda. Então, a gente tá aqui na parte da marcação do livro, que eu fiz um monte, ó, tá vendo? E aí eu tô passando por eles rapidamente para que vocês anotem, se quiserem, né, passagens importantes que eu botei para potencializar, para me fazer me fazer uma cuidadora melhor, ok? Nessa parte aqui eu marquei muitas coisas, mas eu não vou falar tudo pra gente não ficar aqui se estendendo muito até amanhã, porque vocês vão comprar o livro, né? Sobre a empatia e a compaixão que eu estava falando anteriormente. A empatia, gente, ela tem um perigo, ela tem o seu perigo. A compaixão não, por isso que você pode usar sem moderação, tá? A compaixão vai além da capacidade de se colocar no lugar do outro. Ela nos permite compreender o sofrimento do outro sem que sejamos contaminados por ele, tá? A compaixão nos protege desse risco. A empatia, ela pode acabar, mas a compaixão nunca tem fim. Na empatia, às vezes cega, de si mesma, podemos ir em direção ao sofrimento do outro e nos esquecermos de nós. Você entende o que a empatia faz? A gente se coloca no lugar do outro e a gente é arrastado por aquele sofrimento. Na compaixão, não acontece isso. Então, se você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, porém desconhece a sua autonomia, entra no lugar do outro e nunca mais volta para o seu, aí mora o perigo, tá? Então, aí você, no caso, eu dar um exemplo aqui, você teria andado demais sem ter ideia de quanto podia andar. É muito importante saber do que você dá conta, do que você se dispõe a fazer, isso é se autoconhecer. Então, se a pessoa deseja dar conta e isso significa ultrapassar os próprios limites, então ela terá que construir nesse percurso algumas paradas para abastecer, né? Tomar um refri, um chá, encher o tanque, fazer xixi, encontrar com alguém, tomar um banho, ter um amigo, alguém que te entenda, alguém que te acolha, para fazer com que você possa continuar o caminhar. O ato de cuidar de alguém que está morrendo, sem a responsabilidade do autocuidado, é uma hipocrisia absoluta, total hipocrisia. É o que a gente falou anteriormente. E aí ela fala do lixo. Quem cuida do outro e não cuida de si acaba cheio de lixo. E lixo não serve para cuidar de ninguém. Lixo de maus cuidados físicos, emocionais e espirituais. Simples assim. Tem gente que fala, eu cuido, enche a boca, né, pra falar, eu cuido da minha mãe, eu cuido da minha irmã, eu cuido do meu marido, eu cuido dos meus filhos, mas eu não tenho tempo para me cuidar. E aí, a autora diz aqui, não diga isso pra ninguém, porque isso é um vexame. É como se você fosse falar pra alguém que você evacuou nas calças. Você fala pra alguém que você cagou nas calças? Não. Você não chega num lugar e fala, eu caguei nas calças. É um mico. Não conte isso pra ninguém, isso é um vexame você falar isso. É uma irresponsabilidade. E quando você afirma que a vida do outro vale mais do que a sua, você está mentindo. A vida do outro só vale para você se valorizar, para você dizer, olha como eu sou legal, eu me mato para cuidar da vida dos outros. Gente, isso aqui é uma ficha que tem que cair. Sabe por quê?
Eu já recebi muitas palavras assim, umas perguntas tipo, você é boazinha, né? Pra ser cuidadora tem que ser boazinha, né? Falei, como assim pra ser cuidadora tem que ser boazinha? Não, todos nós temos que ser bons. Eu não sou cuidadora porque eu sou boazinha. Eu tenho uma aptidão, sim, né, o que chamam de dom. Mas ser boazinha é inerente ao ser humano. Ser bonzinho é o que você tem que ser sempre, ser honesto, ser bom. Igual quando falam assim, eu também falo muito, né? Meu atendimento é humanizado. Como assim seu atendimento é humanizado? Tem que ser. É inerente, você é um ser humano. Seu atendimento tem que ser humanizado. Você tem que ter características humanas para atender alguém. E ela fala isso aqui no livro também. A gente está tão capturado por um jeito instintual de ser, um jeito meio cruel, que humanizado passou a ser uma qualidade. Atendimento humanizado passou a ser uma característica do atendimento. Eu acho praticamente, tá, gente? Sinceramente, eu acho um absurdo. Tá? Mas eu também uso o termo porque é para lembrar os seres humanos que eles têm que ser humanos, tá? Outra marcação que eu fiz foi... Essa é rapidinha, ó. Não vou me estender muito. Cuidar de um ser humano. Qual é o meu papel nesse encontro de cuidar do outro? No meu trabalho, o que eu posso fazer para aquela situação ser menos dolorosa ou menos difícil possível? Essa é a conclusão que eu chego, que nós somos facilitadores do processo, tá? A gente não tem que ficar preocupada, vou curar, tadinho dele. Não. Esteja ali disponível para facilitar o processo do outro, porque o processo é do outro, tá? O seu é facilitar. Então, o seu papel é esse. Não fica muito chorando no leite derramado, não, que você não consegue fazer o seu trabalho, tá? Outra marcação aqui. A gente falou isso na live aqui, olha, que legal. Vamos nos distanciando do ser pelo caminho do fazer. Isso é um grave engano que a gente tem cometido. O fazer tem sido confundido com produtividade. Você é muito produtivo, né? Você vive ocupado, você faz muito. Mas a gente tem que estar mais preocupado em ser humano, em ser bom, em ser disponível, em ser empático, em ser compassivo, tá? Então, muitas vezes você tá sem fazer nada, como num ócio criativo, e que você tá emanando, você tá ali presente. Não tem melhor coisa, não tem melhor fazer do que ser. Entendem o que eu tô falando? Pode ser até um pouco, assim... contraintuitivo, talvez, mas eu me percebi caindo essa ficha. A ideia de ser humano é simplesmente existir e fazer diferença no lugar onde estamos, por ser quem somos, é isso. Quando você existe, quando você simplesmente você emana e você já está fazendo muito. Esse é o processo de ajuda, tá? Muito legal, gente. Olha, por isso que eu fico apaixonada nesse livro. Outra marcação que eu fiz aqui, muito legal. Eu falo muito disso na live sobre espiritualidade que tá aqui no IGTV. A dimensão espiritual do cuidado. E aí, o conselho que eu já ouvi em muitos lugares e vou aqui replicar quando você tocar alguém, nunca toque só o corpo daquele alguém. Quer dizer, não esqueça que dentro daquele corpo está toda uma memória de uma existência. Então, quando você tocar uma vida humana, seja apenas uma outra vida humana. Quando você tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Olá para vocês que entraram, Fabrício, Jaqueline. Graças a Deus conseguiu, né, Jaque? Bom dia para vocês. E aí, continuando, quando tocar um corpo, lembre-se de que está tocando um sopro e que este sopro é o sopro de uma pessoa com entraves, com dificuldades, mas também é o grande sopro do universo. É alguém que, assim como você, tem o sopro da vida que Deus colocou lá quando você nasceu, quando você saiu do útero materno, tá?
Então, é muito importante nesse processo do cuidar esse respeito. É um respeito que a gente tem que ter com o nosso assistido, com o nosso paciente, tá? O seu trabalho vai ser facilitado e muito. Ai, gente, essa marcação é grande, olha. Isso aqui é uma história, tá? Que eu achei tem várias histórias no livro, mas essa história pra mim me tocou bastante, tá? A história do seu Francisco. E aí a doutora pergunta pro seu Francisco, sabe? Você acredita em Deus? Né? E aí seu Francisco respondeu: eu não acredito em Deus, não. Em Deus eu tenho fé. E aí eu fiz aquela cara de oi. Ele perguntou, você entendeu? Ele perguntou para a doutora se a doutora tinha entendido o que ele tinha falado. Aí a doutora não tinha entendido nada, né? E aí ele continuou, acreditar, a gente pode acreditar em tudo. Eu acredito em demônio, eu acredito em bruxa, mas fé eu só tenho em Deus. E aí esse aí foi um momento de epifania para a doutora, né? Por quê? Porque a gente sempre acredita em alguma coisa. A fé ela pressupõe uma entrega, é totalmente diferente. Essa fé dessa entrega, né? Se a gente tem fé em Deus e fé em que Ele fará o melhor por nós, não importa o que aconteça, teremos a certeza de que foi o melhor que poderia acontecer. Então, mesmo que tenha acontecido a doença, o sofrimento e a morte ou a cura, foi o melhor. Quando acreditamos que Deus vai nos curar, nos convencemos de que a melhor solução para aquele processo é que sejamos curados. Quando temos fé, nos colocamos em uma condição de sermos cuidados, de sermos protegidos, de nos entregarmos à sorte de ter um Deus, o Deus certo para nós. Aquele que pode nos levar ao nosso destino, ao que precisa ser vivido, ao verdadeiro sentido de dizer que seja feita a vossa vontade. Ok? Para o bem e para o mal. Gente, essa parte foi importante para mim, porque quando a gente vai cuidar de um paciente, a gente fica assim, ai, tadinho, ai, ele não pode sofrer, ai, não. Você não sabe de nada, você não sabe o destino dele, você não sabe o que está preparado para ele, que é aquilo que ele tem que passar, é aquele destino que foi proposto por Deus para ele. Você não tem que interferir, você não tem que querer outra coisa. O que está acontecendo é exatamente o certo para aquela pessoa naquele momento. O que eu peço para vocês é que se coloquem num posicionamento de aprendizado sempre. Parem de ficar se frustrando, se decepcionando, até mesmo para a vida de vocês. Eu mesma, dias atrás, eu estava com a minha mãe na cozinha lavando louça e eu expressei uma raiva, sabe? Uma raiva de, ai, que ódio, que raiva que aconteceu aquilo. E me tirou do meu caminho. E aí ela olhou para mim e falou assim, e quem disse que você não está no seu caminho? E quem disse que o que você está vivendo não é o seu destino? Gente, na hora, eu parei de praguejar, eu parei de reclamar, eu parei de dizer que aquilo que eu estava vivenciando era por causa de fulano, de cicrano. Gente, não é nada por causa de terceiros, é tudo por sua causa. Parem com isso. Você que contribuiu para estar na situação que você está, parem com esse mimimi, tá? E não levem isso para atendimento de vocês, para facilitação do processo da vida do idoso, tá bom? Outra marcação, essa também é pequenininha, tá? Aqui fala de transcendência, e aí a doutora que escreveu o livro fala, a transcendência para mim é um sentimento intenso de pertencimento, de se tornar um com aquilo que nos desperta esse sentimento. Não tem mais o eu passado, falamos disso aqui na live, nem o eu futuro. Sou aquele momento, aquele instante presente. Então, eu sou isso aqui e agora. Não existe a Danile lá, não existe a Danile cá, existe a Danile aqui agora. E é isso tudo que a gente precisa saber. Que a vida é um eterno presente, que a vida é um eterno aqui agora. E que vocês têm que viver intensamente aqui.
Não fiquem pensando no que vocês vão fazer daqui a pouco, não fiquem pensando, porque senão vocês não aproveitam o momento. Então aqui tá cheio de conteúdo maravilhoso, gratuito, e vocês estão pensando o que vocês vão fazer daqui a 10 minutos, que tá com fome, que vai almoçar, que é, né, o boleto que tem que pagar. Ok? As pessoas, por exemplo, quando vocês vão ao encontro, elas precisam perceber em vocês que vocês estão ali vivenciando aqui agora. Isso serve para atendimento, para relacionamento, para tudo, tá? Então, o fim da vida é uma experiência que tem grande poder de transcendência. A experiência de transcender é sempre sagrada. Essa transcendência que ela fala no livro é da finitude da vida de pessoas no leito de morte. Mas, se vocês quiserem, vocês podem ter a experiência de transcender a cada minuto, a cada segundo, fazendo esse exercício de presença constante no aqui e agora, tá? De estar sempre monitorando o pensamento de vocês, né? O que eu tô pensando agora? Engraçado, agora eu não tô pensando nada, tô pensando só em estar aqui, falando com vocês o que eu tô falando. Então, a gente tem que estar muito alerta para os pensamentos que nos atravessam, porque a maioria deles não nos potencializam em nada, tá? Estar presente no aqui e agora é um antídoto de aproveitar a vida ao máximo, tá? Fazendo escolhas que te elevem, né? Que te levem ao objetivo proposto por você, tá bom? Vamos para a próxima marcação, já estamos acabando, gente. E eu também tô com a live e tempo estourado 1 hora já. 1 hora de live. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência, obrigada pela presença de vocês. Esse encontro de quinta eu tô adorando. Eu vou oficializar esse encontro de manhã, porque eu acho que tá dando bom. Me ajudem com os temas quando eu abrir a caixinha de perguntas. Sugiram temas, assuntos que vocês queiram ver aqui no encontro de quinta no Instagram comigo, Danile Dolly. Tá? Então, a marcação que eu fiz é a seguinte: não há um caminho que todos devam percorrer, pois cada pessoa que surge diante de nós é um novo modelo de vida, um novo universo. Gente, eu também falo isso no meu feed. Quando você toca a vida de alguém, quando você faz parte da vida de alguém, você está tocando um outro universo. Então, tenha respeito por esse universo alheio, né, que é diferente do seu. Tente colocar a lente com que o outro vê o mundo nos seus olhos. Esse é o verdadeiro exercício de empatia, né? A gente costuma julgar. A gente tem contato com o universo alheio e a gente julga. Imediatamente, é um comportamento automático. Parem para prestar atenção. Inclua aquela possibilidade daquela existência, daquele universo no universo de possibilidades de vocês, tá? E aí vocês nunca mais vão brigar com ninguém, vocês nunca mais vão entrar em conflito com ninguém, porque simplesmente você vai dizer, aquilo existe, legal, tá? Não é pra você? Dane-se, né? Coloca aquilo na prateleira e siga em frente com o seu universo. E aí, esse universo do outro é tão grandioso, né? E ao mesmo tempo tão único, tão complexo, que expõe a nossa pequenez. Né? A gente costuma se sentir o centro do universo, achar que o modo como a gente vê as coisas é o modo correto, quando na verdade existem diversos milhões, bilhões de variados modos de existir e de vivenciar as coisas e de olhar o mundo, né? Próxima marcação, muito importante, também curtinha, ó. Todos temos dentro de nós a essência da consciência através da morte. Então, gente, percebam, tem muita gente que eu vejo que parece que um morto-vivo, que tá morto em vida, que virou um zumbi existencial. Desculpa. Isso pra mim também é morte. Morte não é necessariamente alguém que parou os batimentos cardíacos e aí deu óbito, né? Percebam como a gente pode conhecer pessoas que são verdadeiros zumbis, assim, existenciais, que não tem mais nenhum significado de vida, que parece que a vida perdeu o sentido, né? E a gente só pode orar por seres assim, mas eu queria que vocês tivessem diversas conotações também sobre morte, tá? Que morte não é só um óbito, não é só estar no caixão e enterrar, ok? Ela faz uma citação de um livro que ela leu, tá? E eu acho que essa é a última marcação, e é pequenininho,
tá? Ela lê um livro chamado Os 4 Compromissos. Eu vou fechar a live com com esses compromissos, tá? E aí a gente vai firmar um compromisso aqui entre nós, né? De fazermos, se for bom para vocês, de fazermos esses 4 compromissos que eu acho que potencializam a gente diante desse assunto, tá? De finitude, de vida, de morte. E o que vocês podem fazer para estar aí dando mais significado para a vida de vocês. Os 4 compromissos é do escritor mexicano Dom Miguel Ruiz. E o primeiro compromisso que ele sugere é ser impecável no uso da palavra. Gente, como é que vocês estão usando a comunicação de vocês? Tá? A palavra, ela tem poder de transformação. Então, gente, não repliquem dentro de casa, principalmente, tá? Umas palavras assim como, por exemplo, do dia eu chamei meu filho de o catiço, o atazanado. Gente, não falem isso, tá? A palavra, ela tem som, ela vibra, ela reverbera, ela tem energia. Então, cuidado com as palavras, tá? Segundo compromisso, não tire conclusões precipitadas, ou seja, não entrem nessa vibe de julgamento. A vida do outro é a vida do outro, pertence a ele, as experiências pertencem a ele, não cabe a você, tá? Fazer julgamento precipitado, muito menos tirar conclusões precipitadas, ok? Terceiro compromisso é não leve nada para o lado pessoal, gente. Às vezes a gente atende, nós como cuidadoras atendemos idosos ranzinzas e que, né, às vezes nos agridem de maneira não física, né, mas de maneira verbal, e aí a gente quer debater. Eu lidei com muitos pacientes com demência, né, com Alzheimer, e eu tinha que dizer para mim todo o tempo, isso é a doença falando, isso é a doença falando, isso não é com você. Tá? Então não levem nada para o lado pessoal para que vocês possam viver em plenitude. Tá? Não é nada com você. O que é do outro, deixa com o outro. Tá? E sigam fazendo o que vocês se propuseram a fazer. E quarto e último compromisso para fecharmos aqui a live de hoje é fazer o seu melhor. Queridos, tudo que vocês se propuserem a fazer, façam de maneira impecável. Se for para fazer meia boca, de maneira meia moda Bangu, não façam, ok? Na dúvida, não realizem nada. Quando tiverem a certeza, quando tiverem o compromisso de fazer o seu melhor, façam. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Eu amei esse tema, eu amei trazer para vocês essas reflexões e análise do livro. Comprem o livro, leiam o livro, deve ter em PDF disponível por aí. Ele agregou muito para mim como pessoa e como profissional e por isso que eu quis trazer esse livro à tona, à baila, levantar esses temas, esses assuntos. Vou continuar disponível para continuar debatendo esse tema com vocês, caso assim vocês queiram, é só mandar um direct ou me pedir o link do grupo do Telegram para a gente fazer aí uns comentários, né, e agregar, né, com esse assunto, assim, aprofundar um pouco mais, porque eu acredito que é muito importante a gente saber o que a gente está fazendo da vida da gente, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em paz, até a próxima quinta. Por favor, coloquem assunto lá na caixinha que eu tô com falta de temas. Beijinho, beijinho. Até a próxima, até semana que vem.